Olá pessoal, bom dia, espero que tudo esteja bem com vocês. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco, um papo filosófico, um papo sobre a filosofia nestes tempos de pandemia em que as incertezas são grandes, né? E a gente teve que fazer uma reconfiguração do nosso curso, né, da nossa disciplina nesse período. Não vamos abrir mão de fazer aquilo que a gente estava fazendo, né, de dar uma caracterização do pensamento moderno, embora em outros padrões, né, mas fazer uma configuração desse sistema, desse momento e compreendermos também, né, o quanto, né, esse mundo moderno contribuiu para o momento atual, para esse mundo atual que nós vivemos, em que a modernidade ela é questionada, né? Então, o conteúdo que nós iremos traçar, né, daqui a algumas semanas será justamente, né, de perceber esse advento do sujeito, o advento do sentimento, que caracteriza muito, né, a questão da pós-modernidade, né, e que caracteriza a filosofia contemporânea. Mas para fazer esse caminho é interessante perceber a constituição do mundo moderno e, como nós sabemos, né, essa constituição depende muito desse cara aí, né, que é o René Descartes, né, que de certa forma, junto com Galileu, junto com Spinoza, tantos outros cientistas e filósofos constituíram o saber do mundo moderno. Nessa primeira parte da videoaula dessa semana, nós iremos então retomar um pouco essa ideia de um mundo que se revoluciona, um mundo que toma novas características. Né? Este quadro, né, da Vênere, né, na Nascita de Vênere, né, o nascimento da deusa Vênus, mostra muito bem o advento de um novo tempo, em que os valores cristãos, né, deixam de ser elogiados, deixam de ser, né, tidos como ideais e se retoma, né, a antiguidade clássica, a beleza clássica, e aí também podemos dizer, né, uma retomada do ser humano, né, nesse sentido em que a valorização do homem, o homem passa a ser o central, né, na questão do conhecimento, na questão da vida. Né? Bom, quando nós falamos de modernidade, é interessante a gente entender, né, o que significa ser moderno. E alguns elementos indicam que algo diferente estava acontecendo. Né? Estava acontecendo ao mesmo tempo o renascimento das cidades, o desenvolvimento das ciências e das novas tecnologias, as grandes navegações e descobertas, surgindo novos modos de produção e aí, aliado a isso, novas relações de produção também, e se inicia um processo de longa duração no qual se dá muita importância ao momento atual, né, que significa modo em latim. Modo significa atualidade em latim. E aí emerge, né, o indivíduo em detrimento da coletividade e novas respostas passam a ser buscadas. Né? Então, aquilo que é atual passa a ser valorizado em detrimento, né, daquilo que era considerado ultrapassado, aquilo que era considerado algo que tinha sido superado. E aí vem a questão de uma nova configuração da Terra e do universo. Né? A gente pode lembrar, né, toda a questão das novas descobertas, com a descoberta da América em 1492, né, a centralidade do homem e da cultura europeia começam a ser questionadas, colocadas em questão, uma vez que o povo europeu passa a ter contato com outras culturas, isso gera, né, uma nova percepção da realidade. As descobertas da astronomia, e aí de forma, né, central nesse campo, né, a gente pode falar do heliocentrismo de Copérnico e de Galileu, e nascia a concepção, né, da ciência moderna, fundada nos fenômenos e na observação do que em princípios metafísicos e religiosos. A centralidade está mais nesses elementos da observação científica do que nas verdades reveladas, por exemplo, pela Sagrada Escritura, pelas verdades dos filósofos, a autoridade dos filósofos antigos.
E aí a consciência de que não existem mais verdades também definitivas. Surge um novo ceticismo aí com relação às verdades pré-estabelecidas. Com relação ao Renascimento, né, a gente apresentou ali, né, a obra, né, do nascimento da deusa Vênus, mas a ciência moderna e seus inícios pertenciam a um movimento maior de efervescência cultural, né, do qual iremos comentar somente em grandes linhas, né, a questão do renascimento das cidades e o renascimento artístico, né, e aí vem todo o questionamento do conhecimento metafísico, antigo, medieval, o resgate do homem como medida de todas as coisas, e aí a questão da arte, né, muito forte essa questão, né, a valorização do humano, a valorização do belo humano, o corpo ideal, né, passa a ser representado. Poderíamos apresentar aqui, né, a imagem do Davi de Michelangelo, né, toda a questão do físico humano, né, do ser humano ocupando o centro de todas as coisas. E aí o grande exemplo do homem culto passa a ser, por exemplo, a figura de um Da Vinci, né, um Leonardo da Vinci, né, que era, né, um homem polivalente, né, nas suas múltiplas funções, nas suas múltiplas características, as coisas que ele fazia naquele momento. Ao lado do Renascimento, também a Reforma, em que houve um enfraquecimento da Igreja Católica, né, a descoberta de novas formas de crer e também podemos acrescentar nesse sentido uma nova concepção de humanidade, né? E aí surge uma nova visão, né, de subjetividade, vamos dizer assim, que passa a se contrapor às questões objetivas, né? Toda a discussão entre a salvação pela fé ou pelas obras marca muito bem esse contexto, né, de descoberta, esse contexto de uma nova humanidade que emerge e uma nova compreensão do ser humano também a partir desse momento, né? E aí nós podemos falar também do surgimento da burguesia, né? Uma nova classe social, né? Lembrando o estamento, né? Que era a sociedade estamental, que era a base da sociedade medieval, entre nobres, clero, né? E servos, agora começa a surgir uma nova realidade. A igreja perdeu sua força, né? Ela perdeu sua força econômica, social, política, surgem novas formas políticas também, né, de governar, uma nova ética com Nicolau Maquiavel, uma aula muito interessante, a gente pode estar postando algo sobre Maquiavel nesse sentido, para compreender toda essa realidade de um mundo que surge e uma nova percepção da bondade, da virtude, que começa a se estabelecer a partir desse momento. E aí vem uma nova ordem econômica e umas transformações que a gente pode dizer que vão ser superestruturais, né? E aí tem toda a transformação no modo de produção, no modo de gerir as coisas, surgem duas novas classes, né? Se antes haviam 3 grupos estamentais muito definidos, agora nós temos, né, embora os grupos permaneçam enfraquecidos num primeiro momento, sobretudo, mas os grupos que vão passar a ditar as regras sociais são aqueles detentores dos modos de produção, né, que são os burgueses, e do outro lado, né, o proletariado, os trabalhadores, que são aqueles que de fato produzem as riquezas, né? E aí vem, né, com a subjetividade que a gente já falou, os conceitos também de liberdade, igualdade e até mesmo de fraternidade, um conceito mais enfraquecido, mas que vão ditar, né, uma nova sociedade ou novas percepções do homem num processo que vai sendo construído, mas que depois vai se consolidar, né, com a Revolução Francesa, com os ideais do iluminismo também. Agradeço muito a atenção de vocês. Essa é a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte, nós iremos entrar definidamente na figura de René Descartes, né, que vai nos ajudar nessa compreensão. Muito obrigado a todos vocês e não percam também a segunda parte da nossa videoaula.